Olá, meu nome é Bruno Sonino, eu sou desenvolvedor Delphi desde a versão 1 e eu escrevi 5 livros de Delphi e eu trabalho agora como consultor, desenvolvedor e dou treinamento de desenvolvimento. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a utilização de sensores nos novos dispositivos Windows 10 usando o Delphi. Então vamos lá. Inicialmente, vamos ver o que aconteceu com o Windows 10 que permitiu que a gente usasse sensores dentro do nosso aplicativo. A grande mudança foram os novos dispositivos, os tablets Windows e os 2 em 1. O que são 2 em 1? 2 em 1 são dispositivos que permitem usar como notebook ou como tablet, conforme quando a gente quiser. E como é que eles fazem isso? Eles têm diversas maneiras. Alguns dispositivos têm uma tela que roda 360 graus e fica atrás do teclado. Outros têm a tela que vira e se posiciona em cima do teclado. Alguns têm duas telas, uma na frente e uma atrás. E você pode ver pela tela da frente ou pela tela de trás, conforme o que você está usando. Outros dispositivos têm teclados destacáveis ou mesmo viram a tela em cima de um aro ou deslizam em cima do teclado. E tem os tablets que são comprados como tablets mesmo. Você compra um tablet e aí você não tem teclado, mas pode usar uma caneta. E esses dispositivos, eles têm alguma coisa especial em relação aos computadores que a gente conhece, que são os sensores. E a gente tem diversos sensores e pode usar como os sensores de um telefone. No telefone a gente tem isso já de maneira comum e a gente usa isso de maneira comum. Agora, nos desktops e notebooks, isso não é tão comum e agora passa a ser comum. E a gente pode aproveitar isso para usar nos nossos aplicativos. E a gente tem diversos sensores. A gente tem sensores de localização, por exemplo, GPS, ambiente, temperatura, umidade, de movimento, aceleração, girômetro, orientação, a inclinação, bússola, mecânico, força, escala e pressão, elétrico, voltagem, corrente, resistência, biométrico, toque, impressão digital, luz, luz ambiente, scanner, o RFID ou código de barras. Todos esses sensores eles estão disponíveis para nós e a gente pode usar eles. Eles podem estar embutidos no nosso dispositivo, tá? Muitas vezes a gente tem eles já embutidos, ou se não, a gente pode querer e colocar eles de uma maneira externa, ou usando um USB, ou usando um dispositivo proprietário, conectando esse dispositivo proprietário. Mas a gente pode usar eles da mesma maneira. E nós vamos ver como é que a gente pode usar isso dentro do Delphi. A API de sensores ela é liberada pela Unity System Sensors. Então você inclui System Sensors na sua cláusula uses e você pode usar o mesmo código na VCL e em FireMonkey. E ele vai rodar da mesma maneira em todas as plataformas. Então, se você quer usar sensores, você pode usar sensores da mesma maneira em Windows que você usa em Android ou em iOS. Então, tudo isso vai ser transparente para você na hora de desenvolver e você vai poder aproveitar dos sensores disponíveis em cada plataforma. O componente principal para desenvolvimento é o Sensor Manager. Esse Sensor Manager ele permite o acesso aos sensores da máquina e ele mantém a lista dos sensores que estão disponíveis naquela máquina. Então você tem um componente, T-Sensor Manager, que você vai obter a instância dele com o T-Sensor Manager Current. Aí você pode usar as propriedades Count, Sensors ou Get Sensors by Category. Sensors vai dar a lista de todos os sensores e Get Sensors by Category vai dar
a lista de sensores de uma determinada categoria. Então, você pode filtrar só os sensores de uma determinada categoria. Vamos ver como é isso daqui? Vamos fazer um demo aqui e vamos ver como é que isso funciona. Então, eu tenho aqui um projeto de enumeração de sensores. Ele vai ter aqui? Eu tenho aqui uma tela onde eu tenho uma combo box que vai me mostrar todos os sensores e vai me mostrar os dados de cada sensor. Como é que eu faço para obter essa lista e para poder ter cada sensor? Então, eu tenho aqui T-Sensor Manager, no meu Create da Form, eu tenho T-Sensor Manager, eu obtenho a instância com T-Sensor Manager Current, aí depois eu ativo ele. Quando eu ativo ele, eu posso pegar minha lista de sensores com a propriedade Count e com a propriedade Sensors. Então, eu pego aqui e populo essa minha combo box com o nome do sensor e os sensores como a propriedade object da minha lista. E aí eu vou chamar Refresh Sensor Data. Refresh Sensor Data, simplesmente ele vai pegar o item selecionado e vai popular aqueles labels. Vamos ver como é que isso roda. Então, eu executo e eu tenho aqui a minha lista de sensores. Se eu clicar na minha lista de sensores, eu tenho um acelerômetro, eu tenho um simulador de localização, eu tenho inclinômetro, eu tenho GPS Direct, eu tenho outro de giroscópio, bússola, orientação e luz ambiente. Esses daqui são sensores que foram fabricados pela Microsoft. Eu estou usando um Surface e nesse Surface tem esses sensores aqui. Então, eu tenho aqui GPS Direct, giroscópio, bússola, orientação e luz ambiente. Cada um tem um estado, ready, né? Eles estão prontos para ser usados. A categoria deles é a categoria de luz. Eu tenho o sensor de luz ambiente, eu tenho a data e a hora de acesso e eu tenho um ID, um GUID que me dá o ID deles, né? Então, eu tenho esses dados enumerados. Bastante simples, bastante fácil. Só usar o Sensor Manager, ativar, usar a propriedade Sensors para pegar eles e depois, para cada sensor, preencher os dados desse sensor. Então, tendo os nossos sensores, nós podemos ver um pouquinho e usar esses sensores. E dentro do Delphi eu tenho dois tipos de utilização. Uma é a utilização visual. Eu tenho 3 sensores que são componentes visuais que eu posso colocar nas minhas forms, que é o de locação, o Motion e o Orientation. Então, eu tenho na paleta esses 3 componentes que eu posso colocar. Mas eu posso também usar de maneira não visual. Então, eu não preciso pegar e arrastar e colocar na minha forma. Eu posso usar os sensores derivados de T-Custom Sensor e aí usar eles. Então, eu tenho o sensor de locação, de ambiente, de movimento, orientação, elétrico, mecânico, biométrico, luz e scanner. Aquelas categorias que a gente viu antes, né? E aí eu uso eles mais ou menos da mesma maneira que para todos. A gente vai ver que essa classe base T-Custom Sensor, ela dá métodos que fazem com que a gente trabalhe mais ou menos da mesma maneira com todos os sensores. Então, vamos dar uma olhada nos nossos sensores. Como é que a gente trabalha com esses sensores? Então, eu vou abrir aqui um outro projeto, um projeto que vai ser um projeto de locação. Ele vai
pegar a minha localização no meu sensor de GPS. Como não tenho um sensor de GPS, ele pega um simulador de GPS e vai fazer uma chamada REST para um serviço onde ele vai pegar o tempo, o clima daquele lugar. Então eu venho aqui, eu vou pegar esse location. Vocês estão vendo aqui, eu tenho os dados do nome, latitude, longitude, temperatura, e eu tenho aqui três componentes: um REST Response, REST Request e REST Client. No meu REST Client, eu vou usar openweathermap.org.data. Então eu tenho essa URL para pegar os meus dados de tempo. Eu tenho o request, onde nesse meu request eu tenho que preencher os parâmetros que vão na minha URL. Então esses parâmetros eu tenho aqui, são esses quatro parâmetros, né, que estão aqui: a latitude, a longitude, o tipo de unidade e o EPID. O EPID é um código de identificação que vocês têm que pegar. Vocês têm que ir em openweathermap.org e ir lá se inscrever e pegar um código de identificação. É gratuito, vocês podem usar isso nos seus aplicativos sem nenhum problema, né? É claro que tem um limite de utilização. No meu caso, como o limite de utilização é bem baixo, a utilização é gratuita. E depois eu pego a minha resposta no REST Response. Tudo bastante simples, bastante fácil. Vamos ver a execução, depois a gente vai ver como é que é o código desse programa. Então ele pega o meu GPS, é um GPS fake, né, um GPS simulado. Ele pegou nessas características de latitude e longitude e deu o nome do lugar. Ele foi lá, pegou o nome do lugar, temperatura menos 4,51 graus Celsius, a umidade 95%, o clima lá, céu azul, velocidade do vento 1 nó, quer dizer, uma velocidade bastante baixa, tá? Quer dizer, na realidade é um lugar que deve ser bastante frio e sem vento, e com céu azul, né? Não sei em que país é esse, mas nós vamos ver como é que a gente vai fazer esse tipo de pesquisa. Então eu venho aqui no meu código e no meu Form Create eu vou usar o Sensor Manager, eu vou ativar e eu vou pegar os sensores de categoria locação. Então eu pego meus sensores de categoria locação e verifico se eu tenho algum GPS. Se eu tiver um GPS, eu vou setar essa propriedade Location Sensor, tá? E vou fazer um casting do sensor e eu vou chamar getWeather, passando a latitude e a longitude. Então, getWeather é justamente a chamada REST. Então, eu passo os meus parâmetros de latitude e longitude e executo. Eu recebo a minha resposta como um JSON Object. O JSON é aquela notação, notação de código que parece com o JavaScript Object Notation, que é bastante sintética, né? E é muito usada em chamadas REST, né? E aí eu pego a propriedade name, que tem o nome do lugar, eu pego a latitude, longitude, depois eu pego a propriedade main, e aí, nessa propriedade main, nesse objeto main, eu tenho a temperatura máxima, a umidade, pressão, o tempo, a descrição do tempo, né? E eu tenho a velocidade do vento. Então, eu pego a velocidade do vento, wind speed, e eu preencho. Bastante simples. Basicamente, o código aqui é fazer uma requisição REST, passando latitude e longitude, recebendo os dados e fazendo a decodificação do JSON e colocando nos meus labels. Vamos rodar de novo e vamos ver o que acontece. Mudou o lugar, é outra latitude, outra longitude, tá?
outra latitude e longitude, eu tenho umidade de 80%, pressão 809, tempo limpo e uma temperatura de -6 graus Celsius. Esse é uma maneira da gente trabalhar com sensores, mas a gente pode também querer trabalhar com sensores de uma outra maneira. Quer dizer, eu posso querer trabalhar com sensores e ter um feedback contínuo da minha informação. Porque aqui o que eu fiz? Eu peguei uma informação e verifiquei essa informação e fiz a minha chamada REST. Mas eu posso, e isso é o que normalmente acontece, a gente quer ter uma medida contínua dos nossos sensores. E como é que a gente faz isso? A gente tem duas maneiras de detectar mudanças nos sensores. A primeira maneira é usar um timer. A gente usa um timer e vai de tempos em tempos pegando os dados do nosso sensor. Então essa é uma maneira de fazer isso. Eu pego esse timer e vou vendo a cada, vamos dizer, segundo, meio segundo, aí depende de quanto você quer, qual o intervalo que você quer, e vai fazendo um polling dos valores do sensor. E uma outra maneira de fazer isso é usar o evento OnDataChanged. E o OnDataChanged, o que ele faz? Ele é ativado toda vez que eu tiver os meus dados alterados no meu sensor. Então eu não preciso ter um timer e ficar lá perguntando toda vez. Eu simplesmente espero, quando tiver alguma mudança, ele vai chegar e vai me comunicar. Então eu posso usar qualquer uma dessas duas maneiras. E nós vamos ver como é que a gente detecta essas duas maneiras. Nós vamos ver aqui um outro projeto, que é esse projeto de luz. Esse projeto de luz, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma coisa que é muito parecida com o que a gente tem nos GPS. No GPS, se vocês notarem, quando está de dia, você tem um fundo claro e o texto escuro. E de noite, vocês têm um fundo escuro e o texto claro. E eu quis dar a mesma sensação quando você tem pouca luz ou quando você tem muita luz. Então, o que eu fiz? Eu tenho aqui uma tela normal e usei uma palavra dia. E aí, quando tiver pouca luz, ele vai pegar e mudar para noite. Vamos ver como é que executa isso. Eu tenho aqui dia, eu vou tapar o meu sensor de luz ambiente, e essa luz deve diminuir, e vem para a noite. Se eu tiro a mão de cima do meu sensor, ele volta para dia. Então, eu tenho essa possibilidade de adaptar o meu display para a condição de luz que eu estou usando. Eu posso ter um display mais claro, mais escuro, e isso conforme a minha condição de luz. E eu posso fazer uma coisa como eu fiz aqui. E aí vocês vão se perguntar, puxa vida, como é que foi que você conseguiu fazer essa mudança aqui? Bom, isso daqui é muito simples, com Delphi é muito simples. Eu venho aqui em Project, eu tenho nos meus estilos, né? Eu tenho a possibilidade de ter estilos visuais diferentes. E eu carreguei aqui dois estilos visuais. Então eu tenho aqui no meu Appearance, no Project Option Appearance, eu carreguei dois estilos, Windows 10 e Windows 10 Dark. Então esses dois estilos eles estão no Red Studio 10 Seattle. Vocês podem, quando vocês usarem o Red Studio 10, vocês vão ter esses dois estilos aqui. Então eu simplesmente carreguei esses dois estilos e quando a luz do sensor ela é abaixo de um determinado valor, eu mudo para o estilo Dark. E quando a luz é maior, eu mudo para o estilo normal. Vamos ver como é que é esse código aqui. Eu tenho o meu Sensor Manager, eu peguei o meu sensor na categoria luz,
Se eu tenho o meu sensor na categoria luz, eu pego o meu primeiro sensor e eu uso o meu OnDataChanged. E no OnDataChanged eu vejo se lux for menor que 30, label um caption noite e eu seto o estilo dark. Se for maior que 30, eu seto o estilo normal. Então, muito simples. Vocês veem aqui, são 6 linhas de código. Eu rodo o meu programa e quando eu tampo, eu vou tampar o meu sensor, noite e dia. Então, bastante simples, mas ao mesmo tempo dá uma visão, uma sensação muito interessante para o usuário. O usuário ele passa a sentir que a condição de luz respeita, o programa respeita a condição de luz que eu tenho no meu ambiente e dá uma visualização mais clara para cada tipo de visualização. Aqui a gente usou o DataChanged, mas a gente poderia usar outra coisa, que é o timer. E para isso, o que eu fiz? Eu criei uma bússola. Então, eu vou salvar. Eu criei uma bússola, eu tenho aqui uma bússola e eu tenho aqui um timer. Esse timer ele vai mudar, ele vai perguntar a direção a cada X segundos. E com isso ele vai montar uma bússola. Então vamos rodar o programa e vamos ver como é que funciona. Então eu tenho aqui a bússola e ele vai me mostrando. Se eu vou virando o meu tablet, o meu Surface, ele vai me indicando a posição do norte como uma bússola normal. Eu tenho aqui exatamente uma bússola funcionando, né? E como é que isso funciona? Da mesma maneira que a gente viu até agora. Eu crio meu Sensor Manager, eu ativo ele, eu pego o sensor de categoria orientação, eu verifico se tem um Compass 3D e aí eu habilito o meu timer. E no meu timer, vamos só dar uma olhada de quanto em quanto tempo que esse timer é ativado, de um em um segundo, né? Esse timer é ativado de 1 em 1 segundo. Então, a cada segundo, eu vou criar um ângulo, eu vou pegar um ângulo e eu pego o heading dele, transformo esse heading em radianos, porque eu tenho esse heading em graus, tá? Eu transformo esse heading em graus e depois eu faço invalidate na minha paintbox. E esse invalidate na minha paintbox, o que vai fazer? Vai chamar essa função drawCompass. E nessa drawCompass, o que ele vai fazer? Ele vai criar um polígono, né? Ele vai criar um polígono azul e vermelho, né? São dois polígonos, né? Azul e vermelho, e vai fazer uma rotação baseada no meu ângulo, né? Então eu chamo aqui a função rotate para rodar o meu polígono, ele roda o meu polígono conforme o meu ângulo. Eu uso trigonometria, que é um cálculo trigonométrico, que vocês podem encontrar em qualquer lugar. Aí eu faço a rotação e eu desenho na minha paintbox esses dois polígonos. E com isso eu tenho aqui os meus dois polígonos. Olha aqui, eu tenho os meus dois polígonos, um polígono azul e um vermelho, e eu tenho isso desenhado a cada segundo conforme o ângulo. Se eu mudo o ângulo, ele muda e ele me redireciona a bússola, tá? Então, eu tenho aqui, acabei de criar uma bússola no meu computador usando só o Delphi e o sensor de bússola que tem embutido no meu Surface, né? E a gente pode também fazer outras coisas. A gente pode fazer outras coisas com os nossos sensores. Por exemplo, a gente pode trabalhar como se estivesse trabalhando num jogo. Então, o que eu fiz? Eu quis
imitar alguma coisa usando um jogo, tipo aqueles jogos de bolinha, onde você tem tem uma mesa, né? Um quadradinho onde você pode movimentar e ir jogando a sua bola no buraco, orientando a sua bola no buraco. Com isso daqui eu vou estar usando o sensor do inclinômetro, né? E o inclinômetro, aí a gente tem um programinha bastante fácil que vai pegar e mover a minha bola para a direita ou para a esquerda conforme a inclinação do meu tablet. Então eu tenho aqui esse programa MoveBall, eu usei o timer de novo, tá? E eu vou, conforme a inclinação, eu vou movendo a bola para cima e para baixo. Então vamos rodar e vamos ver como é que esse programa roda. Então eu estou inclinando para um lado e eu estou inclinando para o outro. Se vocês notarem, o que me interessa é o segundo número. Se o segundo número tiver positivo, a bola se movimenta para a direita. Se ele tiver negativo, a bola se movimenta para a esquerda. E quanto maior esse número, mais rápido essa bola se movimenta. Vamos ver como é que funciona esse tipo de programa. A gente vai ver que é exatamente da mesma maneira que a gente fez até agora. A gente pega o Sensor Manager, pega o sensor de orientação, vê se tem um inclinômetro. Se tiver um inclinômetro, a cada segundo a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar o tilt X, tilt Y e tilt Z, que são as três medidas que vêm do inclinômetro, né? E vai preencher os três labels. E a gente precisa do segundo número, que é o tilt Y. Então a gente vai dizer o seguinte: a velocidade da bola vai ser igual ao tilt Y. Então a gente vai somando aquela velocidade na posição da bola. Então, quanto maior o número desse tilt Y, maior é a posição da bola, mais rápido ela se move. E se a gente vai para números negativos, ela vai se mover para a esquerda. Se for números positivos, ela vai mover para a direita. Então, eu tenho aqui só um teste para verificar se a posição é a largura menos 50 ou se é menor que 50, para evitar que quando ela chegue num canto ou no outro, aqui ela vai embora. Eu não quero isso. E aí eu chamo invalidate. Nesse invalidate, o que eu tenho que fazer? Desenhar uma elipse. Eu desenho uma elipse na posição da bola que eu calculei. Então, simples, bastante fácil. Eu venho aqui, rodo o meu programa e posso movimentar para a direita ou para a esquerda a bola. Se eu quisesse, por exemplo, mover também no outro eixo, eu pegaria outra medida, tá? Eu pegaria outra medida e faria exatamente da mesma maneira. Para mostrar que esse código funciona também em FireMonkey, eu criei um projetinho em FireMonkey que é exatamente o mesmo projeto, só que rodando em FireMonkey. Então eu tenho aqui um timer, eu tenho aqui os três labels, eu tenho aqui o meu código. O código do sensor aqui é exatamente o mesmo código que eu tenho para a VCL. A única mudança que eu tive que fazer foi aqui, esse código do timer também é o mesmo, e a única mudança foi do desenho da elipse, que está aqui nesse Paintbox Paint.
Isso porque o código de desenho da elipse no FireMonkey é diferente do código de desenho da VCL. O resto do código é exatamente o mesmo. Se vocês pegarem o mesmo código e passarem de um para o outro, vocês têm exatamente o mesmo código. A única coisa que muda é essa linha aqui, que é o fio elipse, que eu tenho que dar a posição e tenho que criar uma brush. A única diferença é essa, e a gente tem aqui o nosso programa rodando. Ele roda exatamente da mesma maneira. Então, eu tenho aqui, com números positivos, ele vai para a direita, com números negativos, ele vai para a esquerda. Quanto maior o número, mais rápido a bola se mexe. E assim eu tenho o meu projeto, mostrando que o meu projeto que roda em FireMonkey, ele é o mesmo, ele tem exatamente o mesmo código de sensores que o código da VCL. Então, concluindo aqui, a gente pode concluir a nossa apresentação e vamos falar que os novos sensores, eles já têm, os novos dispositivos já têm sensores incluídos. A gente tem que usar esses sensores porque esses sensores eles vão trazer uma melhor experiência para o usuário, tá? Se você não tiver os sensores na sua máquina, você pode adicionar sensores usando ou uma conexão proprietária ou mesmo uma conexão USB comum. Muitos sensores têm conexão USB que você pode colocar no seu computador e eles passam a se comportar como sensores do próprio dispositivo. No meu caso, por exemplo, eu baixei um driver que era um driver de GPS virtual. E eu poderia usar eu usei esse GPS virtual. Usando o System Sensors, eu posso criar programas que funcionam tanto na VCL quanto em FireMonkey e usar da mesma maneira. A base de tudo isso é o T-Sensor Manager. Com o T-Sensor Manager eu posso enumerar os sensores, eu posso pegar os sensores que eu quero e usar esses sensores. E, finalmente, o uso de sensores, como vocês viram, é bastante fácil. Você, sabendo usar um, você sabe usar todos os outros sensores. Ele é bem fácil e pode trazer uma melhor experiência do usuário. Então, fica aqui a dica, vale a pena usar os sensores. Hoje vocês têm dispositivos que podem usar esses sensores, vale a pena pensar nisso. Muito obrigado.